Eu não vou argumentar tudo aqui agora porque que eu penso que ela era a irmã de Lázaro. Tá bom? Mas se quiser ler no livro lá. Mas eu vou dar só uma Tá pincelada. pronto o livro, só tá esperando... Porque eu sei que o pessoal deve estar perguntando em casa. Peraí, Rodrigo, de onde você tirou que ela teve abuso sexual em casa? A primeira vez que ela aparece no Evangelho de Lucas é Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Eu vou pedir licença a vocês para ler esse breve texto e explicá-lo. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E, estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado a Jesus disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Olha que interessante. Esse homem aqui, que o outro evangelho fala que seria Simão, dá o nome dele, são 4 evangelhos, um conta um pedaço da história que o outro não conta. O nome dele era Simão, ele era fariseu, ele estava na Galileia, e ele convidou Jesus para um jantar. Ele não estava nem um pouquinho afim de Jesus. Ele estava interessado em Jesus. Sabe, questão política, que o cara, ele não está nem aí para o Vilela, mas às vezes ele, para ganhar um momento de estar aqui no podcast do Vilela, ele chega lá, faz uma média. Você deve ter esses camaradas que às vezes, né, todo mundo tem, né? É aquele que o Karnal fala assim, né? É o meio amigo. O meio amigo, eu gostei da definição. Você que mandou até do Karnal, né? Meio amigo. Ele fala, meio amigo é o inimigo que te abraça, né? Então, eu achei interessante essa fala do Leandro Carnal. Então, tem aqueles meio amigos. Jesus era um camarada que estava começando a destacar pela oratória dele, pela sabedoria dele, e ele ainda tinha poderes miraculosos. Todos os partidos queriam Jesus para si, é óbvio. Claro. É óbvio. Você está entendendo? É igual hoje, quando tem eleição, um monte de partido fica puxando. Cara, porque ele puxa voto. É igual Tiririca, exatamente. Então eles queriam Jesus. Mas assim... Gente, a gente não está comparando Jesus a Tiririca. Que fique claro aqui, porque do jeito que eu falei, culpa... Não, só... Vocês entenderam. E Tiririca, ninguém está desmerecendo você, mas você não possa ser comparado a Jesus. Longe de ser parecido com Jesus. Mas aí o que acontece? Jesus tinha algumas falas que incomodavam o establishment. Incomodava. Mas levaram Jesus ali. Só que eu tenho pistas que ele não levou Jesus bem, porque quando você chegava na casa de alguém do Oriente Médio, naquele tempo você tinha que tirar o sapato, ele tinha que mandar alguém vir lavar o seu sapato, trazer um pouco de perfume e ungir você. Porque as pessoas não tomavam banho todo dia. Não trazer aquele fedor. Hoje, quando você vai num restaurante, que você come, não escova os dentes, geralmente os restaurantes têm... nem sei se é por isso que balinha tem aqui. De menta. Galera, ele tem sempre essas balinhas de jujuba aqui, mas ó. Não melhora o hálito. Não melhora nada, não. Mas muitos dão uma balinha hortelã ali pra... Você vai trotar de um negócio, comer um bife com alho. Ou no banheiro tem um desodorante, um fio dental, Listerine e tal. Na época de Jesus tinha o perfume. Entendi. Simples assim. Vai comer todo mundo junto ali, com a mão. Então você lavava as mãos. Mas isso na casa do pessoal de mais grande? Não, era mundo, geral? Era geral. Né? É questão de higiene, você entendeu? É purificação. Então você lavava as mãos, lavava os pés, porque também o lavar os pés, além da higiene, tinha uma questão de refrescância. Não sei se existe essa palavra. Existe. Né? Refrescância. As extremidades do corpo. Exatamente. Você não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Que calor, você põe uma aguinha gelada. Olha que gostoso, agradável. É uma maneira de falar, você é bem-vindo. Então eu beijava você, ósculo. Aí, Paquita, de novo, ósculo aí, ó. Ósculo de novo. Você beijava o convidado, mandava um empregado trazer uma bacia para lavar os pés dele e as mãos, ungia o convidado com perfume e aí eu trazia à mesa. Lembra o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nossa, isso faz muito sentido agora como sendo uma tradição, né? Exatamente. Aí Jesus chegou ali, aquele cara não fez isso. Quem fez esse papel foi uma mulher vinda da cidade. Entendi. Pecadora. Interessante. Então quer dizer que ele recebeu Jesus, mas não tão bem como precisava. Você está entendendo? Protocolo é como se assim, não, vamos lá em casa e tudo e tal, vou te chamar, eu quero bater um papo com você. Aí você chega, fala assim, desculpa, o Rodrigo tá jantando ali, depois você fica esperando lá fora. Entendi. Você, poxa, ele podia me chamar para jantar, alguma coisa. Aí Jesus ficou ouvindo. Quando a Bíblia fala que ela era uma mulher pecadora, essa palavra pecadora aqui é hamarté, em grego vem de hamartia, pecado, não diz que ela era pornê.
Então ela não era prostituta. Pornê, de onde vem a palavra pornográfico. Diz que ela era hamarté, ela era pecadora. E o que significava ser pecadora naquela época? Uma mulher que por qualquer situação tivesse dificuldade de gravidade era uma pecadora. O quê? Porque eles raciocinavam o seguinte, olha a mentalidade da época que Jesus tinha que corrigir. Se você tem algum problema na vida, é porque você tem algum pecado secreto e Deus está te punindo. Entendi. Era uma punição. Uma punição. Engravidar. Nesse ponto, a mulher era muito subjugada. Mesmo a mulher não que tinha eu vez. saiba, você deve ter alguma coisa. Exatamente. Tinha muitos casos aliás, até hoje, né? Muita mulher que é violentada e a culpa ainda é dela. Porque a roupa estava ruim. A roupa estava curta, porque ela você... deu um sorriso. Exatamente, entendeu? Entendi. Então, a pecadora não se sabe por quê. exatamente, podia ser com qualquer tabu histórico. Tá. Provavelmente de cunho sexual. É mesmo? Provavelmente, mas não prostituta, porque ela não é chamada de pornê. Tá. Agora, tudo bem, vamos lá. Provavelmente tudo indicado de cunho pessoal. Agora, imagina, um fariseu, os judeus até hoje, você sabe que o judeu tem toda uma questão com a comida, ele não come qualquer coisa. Sim. E tudo mais. Hoje não, o Ravi Sandri teve aqui, comeu pizza com a gente ali fora e tudo, mas nos tempos bíblicos, tinha pizza caché. Caché. Mas nos tempos bíblicos, um rabino não comeria junto com o pagão. Ah, é? Nunca. Nem com o pecador. Não se misturava. Ah. Senão ele se contaminaria. Entendi. Se aquela mulher era pecadora e entrou na casa de um fariseu, sem ninguém barrar, ela tinha intimidade naquela casa. Certo. Você está entendendo? Hoje, quando a gente chegou aqui, esqueci a Fabi, né? A sua xará. É minha xará. A Fabi falou assim, Rodrigo pode ficar à vontade, Rodrigo já é da casa e tudo mais e tudo. Agora, mas já ela não me deixaria entrar, porque eu sou primeira perguntar quem é você. Você está entendendo quem é, e tudo, deixa eu saber primeiro do que você é, não tem nome, não tem nada. Então se ela isso já entrou, denota que tinha, então, uma intimidade. Ela era, exatamente, ela era daquela casa. E as pessoas conheciam ela naquela casa. E as pessoas conheciam, porque ninguém impediu de entrar. Tá. Segunda coisa, quando ela tocou em Jesus, se ela era pecadora, por que o próprio Simão não impediu, ou algum dos presentes? Outro detalhe, o Simão, ele não a repreendeu em momento algum, ele ficou calado e pensou com seus botões. Se esse homem fosse profeta, ele saberia que a mulher que está tocando nele é pecadora. Peraí, vamos parar aqui. Todo mundo sabe que a Titiolina era prostituta da Itália lá. Sim. Todo mundo sabe. Candidata, né? Acho que ela se tornou depois deputada. Se não me engano. Foi política. Eu não preciso ser profeta para saber disso. Todo mundo sabe. É senso comum. Todo mundo sabe. Se ela era uma prostituta, como a tradição erroneamente coloca, uma mulher de programa, todo mundo saberia. Exato. Talvez seria até público. O próprio Jesus seria público, não precisava de ser profeta. Você está entendendo? Mesmo porque as vilas eram pequenas, todo mundo conhecia todo mundo. Então chegou uma mulher que é prostituta. Vou até dar um exemplo, não tem nada a ver. Se chegar agora o Neymar e falar assim, se esse cara fosse profeta, ele saberia que o que está tocando nele é um grande jogador de futebol. Exato. Não precisa ser profeta. Basta assistir televisão. E ele não falou, é só com ele mesmo que ele pensou. Isso indica que o pecado que ela tinha não era de conhecimento público. Mas era de conhecimento de quem? Dele. Quando a gente joga todos os elementos de psicobiografia aqui, você chega à conclusão, e você sabe, eu até passo a bola para você, que geralmente quando acontecem problemas de violência sexual contra meninas... Mais de 80% dos casos é dentro da família. Dentro da família. E 80% dos casos se comportam com características. Eu li muitos artigos sobre isso, com as características que elas se comportavam. Você entendeu? De se sentir menor, se sentir culpada. Eu que provoquei, talvez. E olha essa parte, se sentir culpada. Porque se ela foi violentada dentro de casa, ela não tinha pecado. Ela era vítima. Mesmo assim, Jesus falou assim, filha, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Para se sentir bem, né? Porque ela precisava do perdão. Culpada. Claro. Às vezes eu preciso ter um perdão de um pecado que eu não cometi. Claro. E aí Jesus vira para ele e fala assim, Simão, você está incomodado porque ela me tocou? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Eu vou atualizar a linguagem. Um camarada devia para o patrão dele R$2.000. O outro devia R$400.000. O patrão ficou com dó dos dois, que estavam apertados, e perdoou a dívida dos dois. Qual era o mais grato? Lógico que eu devia R$400.000. Ele ia perder a casa. Né? Ele falou, pois é.
ela teve a dívida maior perdoada, por isso que ela está grata a mim. E você ainda não teve a sua dívida perdoada, que você acha pecado. Mas desde que eu cheguei aqui, você não me fez isso? Você não fez isso, exatamente. Você não me deu o ósculo santo, você não lavou meus pés. Agora ela não parou disso. E por que ela fez aquilo com Jesus? De repente ela teve que quebrar toda uma questão ali de limitação psicológica que ela estava para poder dar as boas-vindas a Cristo que o anfitrião não estava dando. E ela talvez já era, aí que vem o detalhe, ela já era seguidora de Jesus, talvez desde a casa de Levi e Mateus, porque o Evangelho fala que Jesus, quando começou a pregar, Levi e Mateus, que se tornou um dos apóstolos, reunia em sua casa publicanos e pecadores. A mesma palavra que é aplicada para ela. Então, de repente, ela ia para Cafarnaum, ficava ouvindo Jesus, ela ouviu a mensagem de Jesus, ela quis mudar de vida. Só que aí eu termino com essa parte, que no capítulo 8 fala assim: aconteceu depois disso, depois desse episódio, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Quando fala Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, por que esses 7 demônios? Jesus dizia que quando um demônio era expulso de uma pessoa, ele saía daquela casa. E se voltasse, voltava com mais 7 com mais demônios. 7 demônios. Certo. E ele falou que a segunda situação da pessoa era pior do que a primeira. Certo. Então, o que eu entendo desses 7 demônios? Ela tinha aceitado a Jesus. Expulsou esse demônio. Quando ela volta pro lar dela, para a casa dela, onde ela estava sofrendo tudo aquilo ali, tem toda uma questão de... É quase uma síndrome de Estocolmo, apaixonar pelo agressor. Ele foi e novamente a violentou e levou para a cama, e ela se sentiu pior. Quando ela se sentiu pior, ela voltou todo aquele que ela estava, todo o trauma, eu não mereço mesmo. Aí tem uma série de coisas que pode vir. O eu não mereço, eu não presto, realmente eu sou isso. Você sabe que a patologia de mulheres que são violentadas é muito díspare. Algumas se tornam realmente vadias, vou colocar essa palavra bem entre aspas aqui, não porque elas são não é caráter e moral, não moralmente sem caráter, mas porque no inconsciente dela formou um negócio assim: agora que ninguém vai mais querer, só ele, então eu vou continuar fazendo isso para ele não me bater, eu vou continuar fazendo isso porque é isso que eu mereço mesmo. Entendi. Eu vou continuar fazendo isso, que é o único momento que eu tenho o carinho de alguém. Atenção. É nessa hora, eu vou me entregar. Para o que eu sirvo. É para o que eu sirvo. Ela voltou para aquela situação. Então é como se os demônios voltassem para ela. E Jesus teve que de novo fazer um trabalho de retorná-la para o ponto. Então, essa para mim é uma pincelada do que aconteceu. E aí a história dessa mulher vai desenrolando de maneira maravilhosa, mas então aí, quando ela volta com esses 7 demônios e expulsa esses 7 demônios, e a partir daí da vida dela, o que acontece? Ela começa a seguir a Jesus. Seguidora. E o interessante é que ela é a única mulher da antiguidade dessa época aqui que é chamada pela cidade dela. Magdala. Magdala. Porque não era sobrenome de mulher, não era normal. Era só para homens. Jesus de Nazaré. Paulo de Tarso. Aí Maria de Nazaré, não existe na Bíblia a expressão Maria de Nazaré. Entendi. Maria de Nazaré tem na música do Padre Zezinho. Você entendeu? Mas na Bíblia, Maria não é chamada Maria de Nazaré. É Maria, Maria, mãe de Jesus. A mulher, ela era denominada pelas seguintes alcunhas, pelos seguintes apelidos, né? Ela era denominada pelo marido. Você vê aqui, ó, a mulher de Cusa, né? A mulher de Cleofas. Então era sempre ou pelo marido ou pelos filhos. A mãe de Tiago e João foi a Jesus. Ou pelo pai. Filha de. Entendi. Você entendeu? Igual Batseba. Batseba é filho de Sheba. O nome dela talvez deveria ser Maria Batseba. A gente não sabe qual que é o primeiro nome dela. Então era pelo nome do pai, pelo nome dos filhos ou pelo nome do marido. Os homens é que poderiam ser denominados, além disso aqui, pela cidade deles. Então, Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré, Judas Iscariote, Judas, o homem da cidade de Quiriote, que tem uma cidade de Quiriote na Judéia. Por isso chama Judas Iscariotes,
Judas, homem de Iscariote. Maria de Magdala. Então, ela conseguiu... Isso é uma importância? Uma importância. Ela conseguiu uma independência financeira num mundo dominado por homens. E eu dou vários argumentos ali na minha pesquisa, a partir do Talmud, da Mishnah, da Guemará, do Flávio Josefo, Filo de Alexandria, de documentos que foram encontrados em arquivos legais da época, mostrando que a mulher tinha, apesar de ser um universo de homens, ela tinha condição de negociar uma casa, ter uma profissão, participar de uma assembleia de negociação, comprar coisas, ter dinheiro. Então Maria era uma dessas que ela conseguiu, e ela foi uma das seguidoras de Jesus que usava até o dinheiro dela para financiar o ministério de Jesus. Entendi. E não era o dinheiro, como diz o pessoal, nem o de prostituição lá, não. Então, quebramos então essa lacuna que existe de por que entendem que ela era uma prostituta ou não.